Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Atenção, esse endereço é um dos mais conhecidos de São Paulo, na Praça da Sé, na rua Silveira Martins, local onde a igreja se iniciou aqui, pastor Jaime, missionário. Olha aqui. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Crede vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai, que ninguém o saiba. Então, o que acontece? Eu estava explicando para o pessoal, né, aqui durante o dia, primeiramente esse trecho aqui da cura desses 2 cegos. Então, a palavra diz, né, que esses 2 cegos aqui, eles estavam caminhando ali atrás de Jesus, só que o Senhor não parou ali para atendê-los. E ele não parou para atendê-los não por maldade, né? Ele não parou para atender porque a Bíblia diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, naquele momento, ele não parou para atender ali os cegos, porque eles não estavam ali, entenda bem, com fé suficiente no coração para Deus poder operar o milagre através de Jesus. Então, de vez em quando a gente até se aborrece, né? Porque a gente precisa que Deus opere uma bênção na nossa vida e parece que ele não está parando para a gente. As minhas orações não estão sendo respondidas, né? Eu não estou conseguindo ver ali o milagre de Deus na minha vida. Então parece que ele não está parando para a gente, né? Parece que ele não está ali, entenda bem, né, disposto a nos ajudar, a nos abençoar. Mas não é isso. É que às vezes a fé que está no seu coração, ela é menor do que o problema que você está enfrentando. Então é necessário que o Senhor trate um pouquinho mais do seu coração para que você possa acreditar que Deus ele pode operar. Você vê que a palavra diz que aparentemente ele não parou, parece que ele não se importava, mas depois quando o Senhor chegou na casa, tá? Os cegos chegaram junto lá com ele. A gente não sabe qual foi o trecho percorrido pelos cegos, tá? Para poder chegar até a casa. Então olha só que interessante esse ponto aqui. A gente não sabe se foi um trecho grande que eles percorreram ali, mas eles chegaram até onde o Senhor estava. Então isso mostra realmente que eles queriam esse milagre. Quando eles chegam, né, o Senhor fala assim para eles, aqui no versículo 28. E quando chegou a casa, os cegos aproximaram-se dele, né? Eles não ficaram tristes, tipo assim, não quer ajudar a gente, tá? Soube que o Senhor faz tanta coisa, que o Senhor cura tanta gente, não quer ajudar? Então beleza, então deixa, pode deixar. Não. Eles chegaram e se aproximaram. Aí diz assim, ó, olha a pergunta que o Senhor fez. Credes vós que eu possa fazer isso? Porque a questão realmente é essa. Não é se o Senhor pode fazer. Todos que estão conosco conectados aqui, quem está assistindo e quem vai assistir depois, você sabe que Deus pode. A questão é se nós acreditamos que Ele pode. Então, esses cegos lá atrás, eles não tinham ali o nível de fé necessário para poder ser ali curados. Então, quando eles chegam, o Senhor pergunta, vocês acreditam que eu posso? Né? E aí eles respondem, disseram-lhe eles, sim, Senhor. Tocou-lhes então, né, os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Quer dizer, eu vou operar agora, tá? Segundo o nível de fé que você tem no seu coração. E é aí que eu quero que você entenda uma coisa. É importante a gente parar para ouvir a palavra, para a gente poder crescer e chegar a um nível de fé e Deus poder operar ali milagres maravilhosos, né? Um milagre completo. Eu estava assistindo um vídeo do pastor Josias, né? E no ano passado eu fui pregar lá no Rio de Janeiro, né?
Aí eu dei uma mensagem falando que o Pedro caminhou sobre as águas porque ele teve o vem de Jesus, né? Que foi a aprovação, ele conseguiu caminhar. Aí o pastor estava falando, né? Peguei até um vídeo dele antigo, ele falando da vez que eu tinha ido lá. Aí ele comentou sobre isso. Aí ele pegou e falou assim: o vem de Jesus fez Pedro caminhar sobre as águas, né? E o interessante é o seguinte: ele andou, a gente não sabe quanto ele andou, tá? Quantos metros ele caminhou ali sobre as águas, ele afundou. Aí ele falava o seguinte: a palavra diz que a fé do tamanho assim de um grão de mostarda, ela transporta problemas. Se você tem fé no coração, você pode usar qualquer nível de fé, Deus vai abençoar, né? Deus vai operar, né? Mas a palavra diz que ele afundou em seguida. Então, o que nós precisamos ter no nosso coração, né? A nossa fé ela precisa ir crescendo, porque a gente não quer só, né, caminhar por cima das águas durante um período na nossa vida. Nós queremos caminhar por cima dos problemas durante a vida inteira. A gente não quer que nenhum problema nos faça afundar, né? Então, nós precisamos, e entenda bem, sempre estarmos ali em contato com o Senhor, para que a fé nos dê condição de andar a vida inteira por cima das águas, né? Que é o caso aqui desses rapazes. Naquele momento a fé não tinha ali o nível necessário para curar, não tem problema, vamos continuar seguindo a ele, tá? É o que eu falei, até comentei do Bartimeu. O Bartimeu foi gritando, o pessoal mandava ele calar a boca. Ele gritava mais, quer dizer, ele mostrou que realmente ele queria. E Deus operou na vida dele, fez um grande milagre ali. Ele não se intimidou pela situação que ele estava vivendo. Ele foi e ele fez. Só que aí o que acontece? Eu quero ler para você um trechinho rapidinho aqui de Samuel. E aqui é o ponto principal que eu preguei hoje, tá? Comentei com você sobre isso para chegar aqui em Samuel, no 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 20, versículo 10. Quer ver? Só colocar a referência bíblica aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 10 ao 12. Olha só que bacana esse trechinho aqui, ó. Deixa eu colocar a referência aqui. Ó. Olha o que diz aqui, ó. Apareceu. Olha o que diz aqui, ó. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Então ele tinha costume, né? Tocar a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Aqui que é o ponto principal da mensagem que eu preguei hoje. O que acontece? Olha só. O Davi, ele tinha o costume, né, de estar sempre ali fazendo tocando ali a harpa, né, diariamente. E o Saul estava lá, ó, andando ali pelo palácio, papapá, com a lança na mão. E andando pelo palácio com a lança na mão. E ali, andando pelo palácio com a lança na mão. E o Davi tocando a harpa. A palavra diz aqui, ó, no versículo 10, que um espírito mau, né, estava ali sobre o Saul. Tá? Fala até espírito mau da parte do Senhor, porque nessa época eles não sabiam que o diabo existia, eles não tinham esse conhecimento. Depois o Senhor Jesus veio e explicou, né? E ele veio para trazer vida e vida com abundância, Jesus, e o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas voltando à questão do Davi. O Davi estava lá, tocando a harpa. E o Saul com a lança na mão. Então, olha só que esquisito. Não era época de guerra. Por que estava com lança na mão? Não tinha nenhum tipo de ameaça. E estava com lança na mão. De repente, olha só a intenção do Saul. Era jogar a lança e encravar o Davi na parede. Aí que a gente entende algumas coisas. Quando a gente está próximo de Deus, que nem aqueles homens que não enxergavam,
mas eles foram ali perto de Jesus, né? Mesmo não conseguindo no caminho o que eles precisavam, eles foram até Jesus. A fé deles se tornou o quê? Forte, porque no caminho eles queriam vista. Quando eles chegaram lá, eles não voltaram só enxergando. Eles voltaram enxergando e com a fé deles fortalecida, porque o Senhor falou: aconteça, né, com vocês aí conforme a fé de vocês. Então, quando eles voltam enxergando e com a fé fortalecida. Isso é importante porque vai impedir que a gente seja encravado na parede. Tem muita coisa que quer encravar a gente na parede. Eu estava falando aqui pro pessoal da questão da vida sentimental. Aí eu falei, tem gente que gosta de alguém e o cara nem se preocupa, por exemplo, se a pessoa respeita a Deus. Eu já falei várias vezes, se a pessoa respeita a Deus, ela vai respeitar o relacionamento. Se a pessoa não respeita a Deus, como é que ela vai respeitar você? Na primeira situação difícil, ela vai acabar traindo a confiança, porque ela não tem nada maior que a faça ficar firme. Entendeu? Se eu respeito a Deus, então mesmo que eu esteja passando um momento de dificuldade no meu relacionamento, eu falo, não, por Deus eu vou fazer a coisa certa. Não tá legal agora a esposa, o marido, o que é que seja, vou fazer a coisa direitinho por Deus. Então, tem pessoas que se encravam, elas se prendem a julgo desigual, elas aceitam coisas que não é para elas. Ah, eu vou pegar esse aqui mesmo porque eu tô ficando velha. Entendeu? Aí depois acaba tendo problema. Tá? E também sentimentos, né? Porque assim, vira e mexe, alguém chateia a gente, aborrece a gente, até sem querer. Então, tem que ver direitinho, tá? Hoje, quando acabou a reunião, terminou o culto da manhã, fui para casa para almoçar e pegar a família para voltar. Aí eu parei o carro no estacionamento lá, né? Da onde eu moro lá. Aí tinha um casal com um nenê. Aí o nenenzinho tava tentando falar, né? Blu, 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 blu. Aí eu fiquei olhando aquele nenenzinho, né? Olhando assim para ele. Aí eu fiquei pensando, né? Esse neném não sabe orar, não sabe determinar, não sabe se esquivar da lança. Mas conforme ele for crescendo, ele vai aprender a fazer isso. Eu estava falando com o pessoal aqui durante o dia, né? Os cultos, né? O Davi estava lá, tocando, aproveitando a presença de Deus. Só que estava, ó, ligado. Tanto que a hora que o Saul jogou a lança, ele, opa! Desviou. Entendeu? E eu falava a respeito disso com as pessoas. Cresça na fé. Tudo que o Senhor dá para você é um ministério. Eu falei de Gênesis 24, quando a Rebeca encontra o Isaac. Ela não foi só encontrar um marido, ela foi encontrar um ministério. Quando você se converte, né, o que você recebe de Deus é um ministério. Então, por exemplo, ele chama você para ser obreiro. Ministério. Ele te dá a direção para você ser empresário. Ministério. Porque ali dentro você vai fazer negociações e o pessoal vai saber que você é da igreja. Se você, um exemplo, tá? Ou um negócio enrolado, vamos falar, o crente lá aceita como os outros também aceitam. Você casa. Ministério, tua esposa é ministério, tem que cuidar. Tem filhos. Ministério. Entendeu? Tudo que o Senhor entrega pra gente é um ministério. Tem que ser tratado. Tem que ser cuidado com muito carinho. Tem que crescer na fé. O teu nível de fé precisa aumentar. Tá? E vigiar, né? Se alguma coisa tentar encravar você, opa, Deus me ajuda aqui. Opa, 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 entendeu? Não deixe encravar. Entendeu? É isso que o diabo quer prender você. Tá? A gente pega casos, por exemplo, a pessoa às vezes, né, tá amaziada ou casada. E ela se sente encravada na parede. Não, porque não quer mudar, porque não sei o quê. Calma. Espera aí. Vamos falar com Deus. Como que não quer mudar? Você mudou. Eu mudei. Como é que não quer mudar? Muda. É só pegar firme. Aproveitar os momentos, ó o Davi, ó. Ele estava ligado. Só que estava lá.
Todo dia louvava a Deus. Estava lá, tocando. Gostoso, aproveitando Deus. Tá? Então aproveite o que o Senhor dá para você. Aproveite você que é casado, aproveite sua esposa, seu marido. Você tem filhos? Aproveite seus filhos. Você tem cachorro? Tem gente que tem dom para cuidar de animal. Aproveite seu cachorrinho. Tá? Você é obreiro? Seja um obreiro ali, sirva ao Senhor. Ah, mas não tem ninguém que faz. Não tem problema. Você é chamado pelo Senhor para poder fazer com amor e carinho. E deixa o Pai dirigir você. Tá? Tenha prazer no que você faz. Sempre crescendo na fé. Tá? E crendo sempre no melhor. Nunca deixe o diabo fazer você pensar que Deus não está te ouvindo, que não se importa com aquilo que para você é importante. Tá? Falei hoje. Eles podiam pegar e falar assim, o senhor curou, aí a gente soube que ele curou, que ele libertou, mas para a gente ele não quer responder. Beleza, não quer me ajudar, então tá bom, então vai para lá. Não. Foram atrás, entraram na casa, se aproximaram. Tá? O Senhor perguntou, o que vocês querem? Quer enxergar. Queremos enxergar, Senhor. Tá? Vai crescendo na fé para você responder na lata. O que você quer? Quero casar, pai. Quero casar. Quero casar, quero ser feliz. Tá? A palavra diz que, né, unir-se-ão ali o homem e a mulher, né, serão uma só carne. Eu quero casar, Senhor. Senhor, o Senhor falou comigo, eu quero prosperar, quero abrir minha empresa, quero te glorificar. Tá? Seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Então tá aí, esse aí é o nosso canal do YouTube. Você pode marcar, tá? Esse aqui, ó, é o endereço da igreja. Alguns irmãos têm também nos falado sobre a questão aqui da igreja. A Praça da Sé está muito tranquila, viu, pessoal? Tá muito bacana aqui a Praça da Sé, tá bem assim, tranquilo mesmo aqui os arredores, tá? Nós estamos na frente aqui do Poupa Tempo, tem um Poupa Tempo, tem um posto policial bem grandão e na frente tem a igreja. Alguns têm vindo aqui para conhecer, porque essa aqui é a primeira igreja de São Paulo. Então muita gente vem para poder conhecer aqui a igreja, a primeira igreja aqui de São Paulo. E temos os cultos, tá? Segunda, quarta e sexta, 9 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 5 da tarde, às 7h30 da noite. Segunda, crescimento financeiro. Quarta-feira, fortalecimento para você e para a sua família. E na sexta, é aquela cura divina, aquela cura que ninguém pode realizar, só o Pai consegue, tá? Tem algo que você não consegue resolver, Deus ele cura, tá? E também libertação, para desfazer algum tipo de mal que é tocar na sua vida. E aos domingos, estamos aí na peregrinação. Semana que vem eu vou iniciar a terceira fase, que vai ser a peregrinação pela família. Falar um pouquinho sobre essa importância aí da nossa família ter a bênção de Deus, também por fazer parte da família de Deus, tá bom? Vou encerrando por aqui, Deus te abençoe. Deixa eu colocar também, se alguém quiser mandar mensagem e tudo mais, tá aí o WhatsApp da igreja, é telefone fixo e o WhatsApp. Se você quiser mandar mensagem, vai cair no WhatsApp. Se você ligar, cai aqui no telefone da igreja, tá bom? Vou encerrando por aqui, Deus te abençoe. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Atenção, esse endereço é um dos mais conhecidos de São Paulo, na Praça da Sé, na rua Silveira Martins, local onde a igreja se iniciou aqui, pastor Jaime, missionário. Olha...